Olá, pessoal! Então, hoje vamos falar um pouco da parte de geometria de triângulos. Eu sou a Laura Gonçalves, da Engenharia Elétrica. Definição. O triângulo é um polígono convexo formado por três vértices não colineares. Aqui vale lembrar que a palavra colinear significa na mesma linha, no caso, três pontos na mesma reta ou três pontos alinhados. Então, o triângulo é formado por três pontos que não estão alinhados. Três pontos colineares marcam uma reta, e três pontos não colineares marcam um triângulo. A soma dos ângulos internos é 180 graus e dos ângulos externos é 360 graus. No caso dos ângulos internos, a gente pode ver pela fórmula de Euler, que diz que a soma dos ângulos internos de um polígono vai dar por S igual a 180, que multiplica n menos 2, sendo n o número de lados. Então, para um triângulo que tem três lados, vai ser igual a 180 vezes 1. É 180. Então, assim a gente consegue mostrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Para qualquer polígono convexo, a soma dos ângulos externos vai ser sempre 360 graus. Vale notar também que a soma dos ângulos externos ela é contada por esses ângulos azuis aqui, que são o suplemento dos ângulos internos. Cada suplemento é o ângulo que falta para fechar 180 graus. Então, esse é o suplemento de θ, esse é o suplemento de α e esse é o suplemento de β, porque numa linha reta temos um ângulo de 180 graus. A condição fundamental de existência de um triângulo pode ser dada por essa fórmula aqui, que é uma inequação mutuamente exclusiva. Então, no caso, pode simplesmente se comparar se o módulo da diferença vai ser de dois lados vai ser menor que um outro lado, ou se um lado vai ser menor que a soma dos outros dois. Então, como aqui não tem o sinal de igual em nenhum dos lados, pode tanto fazer esse cálculo da esquerda quanto esse cálculo da direita para definir se os lados realmente formam um triângulo. No caso aqui, pensando pela soma, a soma de dois lados sempre tem que ser menor que o terceiro lado. A gente pode pensar três lados, assim, um lado de 10, outro lado de 15 e outro lado de 30. Juntando esses três lados, com o nosso triângulo montado, nós podemos ver que nenhum ângulo que a gente colocasse aqui nesses vértices daria para montar o triângulo, justamente porque, pela nossa expressão, 30 deveria ser menor que a soma de 10 mais 15. Mas nós temos que 25 é menor que 30. Portanto, nenhum ângulo que a gente colocar aqui vai fechar esse nosso triângulo. Para realmente esses lados formarem um triângulo, esse lado de 10 deveria ser acrescido em 6 unidades. Para agora sim, esse lado roxo seria 16. E 16 mais 15 é 31. 31 realmente é maior que 30, que é o terceiro lado. Então, com isso, a gente consegue provar que esses ângulos aqui não formariam um triângulo. Algumas curiosidades sobre os triângulos. Três pontos não colineares determinam um único plano, ou seja, todo triângulo, que são três pontos não colineares, determina um plano. Isso é interessante de notar, tipo, no caso de se tiver um banco ou uma mesa com três patas, três pernas, ela nunca será bamba, justamente por essa propriedade, que vai definir um plano. No caso de quando se tem um banco ou uma mesa com quatro patas ou quatro pernas, se a quarta pata não for não estiver pertencente ao plano formado pelas outras três, ele vai ficar bambo, o banco ou a mesa. E já um banco de três pernas ou uma mesa de três pernas nunca vai ficar bamba, porque sempre vai definir um plano com o chão. Todo polígono convexo pode ser decomposto em triângulos. Então, por mais complexo que um polígono possa parecer de tamanho ou de lados, ele pode ser decomposto em
diversos triângulos. E o triângulo não possui diagonais. Isso a gente pode notar porque a definição de diagonais é um segmento que liga um vértice ao seu ponto, ao outro vértice não consecutivo a ele. Sendo consecutivo, é o vértice do lado. No caso aqui de um triângulo ABC, nós temos que A está do lado de B, logo A é consecutivo a B, assim como A é consecutivo a C, e assim como vai ser analogamente para todos os lados. Então não tem como partir um segmento de C e chegar em algum vértice que não é consecutivo, pois A e B são consecutivos. Então o triângulo não possui diagonais. Classificação. Os triângulos podem ser classificados pelos lados ou pelos ângulos que os compõem. Então, no caso, pelos lados, nós temos aqui a classificação de equilátero, quando possui 3 lados iguais, isósceles, quando possui 2 lados iguais e um diferente, ou escaleno, quando possui 3 lados diferentes. No caso aqui é o tamanho dos lados. Então, se o tamanho dos 3 lados é iguais, tamanho de 2 lados é iguais, ou tamanho de 3 lados são diferentes. No caso do equilátero, há algumas literaturas que afirmam que um triângulo equilátero pode ser sim um triângulo isósceles, uma vez que o triângulo isósceles possui 2 lados iguais, e o triângulo equilátero, por ter 3 lados iguais, consecutivamente possui 2. Porém, existem outras literaturas que afirmam que o triângulo isósceles possui apenas 2 lados iguais. Então, quando ele possui apenas 2, o triângulo equilátero, por possuir 3, não se encaixaria nessa nomenclatura. Então, vale cuidar a literatura que estará sendo vigente na resolução do exercício para saber se o triângulo será isósceles e equilátero ou apenas isósceles e apenas equilátero. Quanto aos ângulos, nós temos um triângulo retângulo quando possui um ângulo de 90 graus, que também é denominado ângulo reto, por isso triângulo retângulo. Em os ângulos agudos, nós vamos ter um acutângulo, que são ângulos agudos, são ângulos menores que 90. E no obtusângulo nós teremos um ângulo obtuso, que é maior que 90. Vale lembrar que no caso do acutângulo são os 3 e do retângulo do obtusângulo são apenas 1, justamente porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, no caso, não teria como ter 2 ângulos obtusos dentro de um triângulo, que como cada ângulo é maior que 90 graus e ia ser fora da soma de 180, não formaria um triângulo. Da mesma forma que um ângulo reto não pode ter 2, porque com 2 ângulos retos já se tem 180 graus, então não formaria um triângulo. Aqui nós temos também mais alguns elementos do triângulo, a base e a altura, e que o triângulo é um polígono com 3 lados e 3 ângulos. Bom, para calcular a fórmula da área de um triângulo existem diversas maneiras. A principal delas é essa aqui, que é a base vezes a altura sobre 2, que é a mais comum. De base é esse lado horizontal e a altura é a distância de um vértice até o lado oposto perpendicular. Mas também podemos notar que é possível calcular a área do triângulo através do seno, através do raio da circunferência circunscrita, que é essa aqui com a razão, o raio da circunferência inscrita, pelo semiperímetro também, a fórmula de Heron ou a fórmula do raio inscrito, o perímetro, sabendo que o perímetro é a soma do comprimento dos lados, no caso C mais B mais A, o semiperímetro vai ser justamente o perímetro dividido por 2. Então, no caso, o perímetro de um triângulo é dado por A mais B mais C, e o semiperímetro, denotado por P, vai ser A mais B mais C sobre 2. O perímetro geralmente é denotado por 2P, para ser o semiperímetro ser justamente o P. Então, aqui no caso é semiperímetro. Essa é a fórmula de Heron. E no caso de um triângulo equilátero também, nós temos que ele vai ser, como todos os lados vão ser iguais, né, do triângulo equilátero, nós temos essa fórmula aqui, raiz de 3L ao quadrado sobre 4, onde L é um dos lados do triângulo equilátero. Bom, outra característica importante dos triângulos é a semelhança. Então, 2 triângulos vão ser semelhantes entre si caso cumpram um dos casos abaixo. AAA possuir os 3 ângulos iguais, LLL possuir os lados homólogos proporcionais e LAL possuir um ângulo igual e os lados adjacentes proporcionais. Então, notem que quando a gente fala de ângulos na semelhança, eles são sempre iguais. Quando a gente fala da semelhança de lados, eles são proporcionais.
para a semelhança. Isso se dá para notar justamente porque é possível construir vários triângulos com os mesmos ângulos, mas com os lados diferentes. E basta dar um zoom num triângulo, ou um zoom para mais ou um zoom para menos, que ele vai ficar um triângulo muito grande. Ele vai ficar um triângulo muito grande com a mesma inclinação das retas, ou um triângulo muito pequenininho com a mesma inclinação das retas, ou seja, os mesmos ângulos formados. E já nos lados proporcionais para garantir a semelhança. Então, para triângulos semelhantes, é válida a razão entre os lados homólogos. Lados homólogos são os lados correspondentes. Então, no caso aqui, o lado AB, ele liga o ângulo de 3 riscos com o ângulo de 2 riscos, da mesma forma que o lado DE liga o ângulo de 3 riscos com o ângulo de 2, formando assim lados homólogos. Então, a razão de AB por DE vai ser o mesmo valor da razão de BC por EF, que liga o ângulo de 2 riscos com o ângulo de 1 risco, e que vai ser a mesma razão do outro lado. E sempre vai dar um valor constante, ou seja, sempre vai ser o mesmo número para a mesma semelhança de triângulo. A congruência. Então, dois triângulos serão congruentes, ou seja, iguais, caso cumpram um dos casos. ALA possui dois ângulos e o lado entre eles iguais. LLL possui os três lados iguais. E LAL possui um ângulo igual e os lados adjacentes iguais. Então, aqui no caso da congruência, que significa igualdade, todos esses elementos devem ser iguais, tanto os ângulos quanto os lados, para garantir a nossa congruência. Então, dois triângulos com o mesmo comprimento de todos os lados vão ser dois triângulos iguais. Dois triângulos com ângulo lado ângulo igual vai ser igual. E da mesma forma que o LAL também vai ser igual. Um polígono regular estará inscrito quando tiver com todos os vértices na borda de um círculo, como aqui na figura, e um polígono regular estará circunscrito quando um círculo tangenciar em todos os seus lados. Então, aqui na outra figura. Então, no caso, para decorar direitinho como é que a gente vai saber quando o triângulo está dentro do círculo ou o círculo está dentro do triângulo, nós vamos pensar na palavra interior, que significa dentro do estado, no caso. Aqui da figura, a gente pode ver em branco todo o interior do Rio Grande do Sul. Então, no caso, com o triângulo inscrito que está dentro, seria como se estivesse em toda a parte branca do estado aqui do Rio Grande do Sul. Então, no caso de um triângulo, ele será um polígono regular quando for equilátero. E aqui vale lembrar, é importante ressaltar, né, que apenas polígonos regulares podem ser inscritos e circunscritos. Então, apenas o triângulo equilátero pode ser inscrito e circunscrito. Bom, elementos de um triângulo. O triângulo tem alguns pontos notáveis, que dentre eles nós temos a bissetriz, que é um lugar geométrico de todos os pontos que equidistam dos lados. Então, no caso, como consequência disso, a bissetriz é uma reta que divide, é um segmento de reta que divide um ângulo ao meio, bem na metade. Então, no caso, todos os vértices dos triângulos, eles vão ter uma bissetriz repartindo seus ângulos ao meio. A mediatriz é o lugar geométrico de todos os pontos que equidistam de dois pontos, ou seja, ela corta o segmento ao meio. Se pensarmos aqui no caso do diâmetro do círculo, nós teríamos que esse ponto e esse ponto, uma mediatriz passando justamente no centro. É uma reta que corta o segmento ao meio. Então, esses dois elementos aqui, a bissetriz e a mediatriz, eles são lugares geométricos. Isso significa que para qualquer ponto que está dentro das suas propriedades, no caso, qualquer ponto que equidista de dois pontos, qualquer ponto que equidista de dois lados, vão ser bissetrizes e mediatrizes de qualquer figura, de qualquer elemento. Então, não são particulares de um triângulo a bissetriz e a mediatriz. Já a mediana é uma seviana que une o vértice ao ponto médio do lado oposto. Uma seviana é um segmento de um triângulo que une o vértice a algum outro ponto do lado oposto. Então, a mediana, sim, ela só existe dentro de triângulos e justamente vai ser esse segmento em verde aqui que a gente está vendo na figura,
que liga o ponto C até o ponto médio de AB, que seria justamente o ponto onde cruzaria a mediatriz desses dois pontos. Além disso, nós temos a altura, que também é uma seriana que une perpendicularmente o vértice ao lado oposto. Então, no caso, aqui pensando na altura de A, né, do vértice A, ela sai desse ponto A até o lado oposto perpendicular. Dependendo do triângulo, a altura vai estar para fora do triângulo e isso não tem problema nenhum. No caso de triângulo, como triângulos obtusângulos, no caso aqui deste ponto A, a altura dele estaria aqui, porque está ligando vértice ao segmento do lado oposto, mas como ele é um triângulo obtuso, ele vai ficar para fora do triângulo, no caso, no prolongamento do lado, mas isso não possui nenhum problema. A altura pode estar por fora do lado. O incentro é o ponto de interseção das três bissetrizes do triângulo e também é o centro da circunferência inscrita, a circunferência que vai por dentro do triângulo. O circuncentro é o ponto de interseção das três mediatrizes que cruzam os lados. E o circuncentro, por sua vez, é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo, como eu já havia falado na questão do raio, né? E o baricentro, então, é o ponto de interseção das três medianas de um triângulo. E no baricentro, ele é um ponto super importante no triângulo, porque ele é o centro de gravidade do triângulo, uma vez que os 6 triângulos definidos pelas medianas têm a mesma área. Os triângulos definidos pela mediana são esse daqui. Triângulos aqui pintados são os triângulos formados pelas medianas e os vértices, e eles formam um centro de gravidade. Isso significa que se você quiser equilibrar algum pedaço de papel triangular, alguma madeira triangular, pode se apoiar justamente neste ponto do baricentro que ficará equilibrado. Já o ortocentro é o ponto de interseção das alturas do triângulo. Relações. Para melhor relacionar os lados e os ângulos de um triângulo, foram realizadas divisões, que ficaram conhecidas por razões trigonométricas. Dentre elas, nós temos o seno, o cosseno e a tangente, que pode ser anotado aqui. Então, essas relações, elas relacionam os lados e ângulos de um triângulo. Podem ser de um triângulo retângulo ou de um triângulo qualquer. No caso de um triângulo retângulo, a gente vai ver mais adiante que eles possuem alguns nomes e algumas propriedades interessantes. Então, o seno, o cosseno e a tangente podem ser dadas justamente por essas fórmulas aqui. Já para um triângulo qualquer, nós vamos precisar da lei dos senos, que é essa que está escrita aqui, ou a lei dos cossenos, que é essa que está escrita aqui, que vai ser justamente um lado sobre o seno do ângulo oposto ao ele, a razão, né, vai ser igual à razão de outro lado sobre o seu seno do ângulo oposto. E no caso da lei dos cossenos, um lado ao quadrado vai ser igual à soma dos outros dois lados, menos 2 vezes esses outros dois lados e o cosseno do ângulo entre eles. Ou o ângulo oposto ao primeiro lado. E já a tangente para os dois vai ser seno sobre cosseno, que aqui a tangente está como cateto oposto sobre adjacente, mas o cateto oposto sobre hipotenusa é o seno, e cateto adjacente sobre hipotenusa é o cosseno. Cortando as hipotenusas, vamos ter cateto oposto sobre adjacente, seno sobre cosseno, vai nos dar a tangente. Num triângulo retângulo que eu comentei antes, nós temos o teorema de Pitágoras, que é uma das relações muito importantes, que nos diz que a hipotenusa ao quadrado vai ser igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo e também o lado que é o oposto ao ângulo de 90 graus. No caso aqui, A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então vamos fazer uma pequena demonstração de Pitágoras, demonstração geométrica. Então, considere inicialmente 4 triângulos retângulos congruentes. 4 triângulos retângulos iguais, como aqui mostra na nossa figura. E denominaremos seus catetos A e B e sua hipotenusa C. Cada triângulo vai ter área AB sobre 2, justamente base vezes altura sobre 2. Podemos agrupá-los formando um quadrado de lado C com um buraco, quadrado de lado A menos B, no meio. A área desse quadrado é a soma das 5 partes que o compõem. Então, vamos lá. Aqui está nosso quadrado de lado C.
que vai ter a área C ao quadrado, por ser um quadrado. Aqui tá os nossos triângulos de área base vezes altura sobre 2, que vai ser 4AB sobre 2. E no caso aqui do lado interno, A menos B, nós podemos notar justamente que se essa medida toda é A, e pegando esse outro triângulo, aqui, essa medida aqui vai ser A, essa vai ser B, e essa C, como a gente já tinha definido antes. Então, esse pedacinho aqui que sobrou vai ser justamente o lado grande, né, A, menos o lado pequenininho que está aqui, B. Então, analogamente, nós teremos um quadrado de lado A menos B. Dito isso, nossa área do quadrado interno vai ser A menos B ao quadrado. Então, juntando as duas formas, nós teremos que a área de C ao quadrado, a área total, vai ser igual a B ao quadrado menos 2AB mais A ao quadrado, mais 2A vezes B. Aqui a gente nota que essa expressão toda veio desse trinômio quadrado perfeito. E aqui a gente acabou simplificando o 4 com o 2 e ficou 2AB. Com isso a gente pode simplificar ainda mais. E ficar só com C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. QCD é como queremos demonstrar. Alguns triângulos especiais. Nós temos entre eles o triângulo da coisa, que é um triângulo retângulo que possui os ângulos de 30, 60 e 90 graus. Porém, esse triângulo é especial porque os lados deles podem ser denominados justamente por o lado oposto ao ângulo de 30, a gente vai chamar de coisa. Então, a hipotenusa sempre vai ser duas coisas e o outro lado coisa raiz de 3. Então, por isso que ele é um triângulo especial, porque os lados dele sempre vão estar definidos com essas razões. O outro triângulo especial é o triângulo da diagonal, que é o triângulo formado pela diagonal de um quadrado e dois de seus lados. Esse triângulo é isósceles e retângulo, portanto, seus lados medem 45, 45 e 90. Ele é isósceles justamente porque ele vem de um quadrado que possui todos os lados iguais, e ele vai possuir os dois ângulos aqui de 45 justamente pelo que a diagonal do quadrado corta. A diagonal do quadrado também é a bissetriz do quadrado, do ângulo dos vértices do quadrado. Então aqui nós temos 90 e os 45. E os lados dele, obviamente, vão ser x e x, que são os próprios lados do quadrado, né? Não vai mudar nada. E a hipotenusa vai ser x raiz de 2, que é a medida da diagonal de um quadrado. Bom, pessoal, era isso. Espero que tenham gostado.